Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta sexta-feira. Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares, do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco, tenho a honra de receber mais uma vez aqui no Super Notícias a advogada previdenciarista, doutora Nayara do Carmo. E você pode estar se perguntando, por que a Nayara do Carmo está aqui mais uma vez no Super Notícias? Para poder falar de algo que está em voga, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje vamos falar sobre os golpes, os milhares de golpes que existem hoje em dia e que eu tenho certeza que você já caiu em um ou conhece alguém que infelizmente já caiu em um golpe, seja o golpe do Pix, seja o golpe da internet, enfim. Doutora Nayara do Carmo, primeiramente, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Gustavo. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês. Falar um pouco desse assunto que é uma pauta relevante para a nossa sociedade como um todo, né? Golpes, principais golpes que os aposentados e pensionistas, ou mesmo os segurados do INSS vêm sofrendo. E em relação aos golpes, como eu disse na abertura do nosso bate-papo, é algo que está latente da nossa sociedade. Todo mundo conhece alguém que já caiu, ou até mesmo a própria pessoa já caiu em um. É motivo de matéria em grandes portais de notícias. Eu queria saber de você, primeiramente, quais são os principais golpes existentes nos dias de hoje? Gustavo, essa pergunta é importante. Nós temos diversos golpes que são... Os aposentados são vítimas frequentes de tentativas de assédio, de oferecimento de produtos sem seu desejo, por exemplo, principalmente empréstimos indevidos. Então, esses aposentados são vítimas desse tipo de fraude. Tem também as pessoas que têm os seus dados vazados, suas informações pessoais vazadas, e a partir dali são assediadas a contratar serviços de advogados ou intermediários, que na verdade muitos deles são golpistas, né? Se passando ali por profissionais para tentar assediar essas pessoas, captar essas pessoas para si. Qual é a dica que você pode dar justamente para essas pessoas? Até porque subentende-se quando a gente fala de aposentados, automaticamente você já linka com a ideia de serem pessoas mais velhas, que às vezes não estão tão atentas em relação à modernidade do mundo atual. Qual é a grande dica ou quais são as dicas que você pode dar para justamente essas pessoas não caírem nesses golpes? Gustavo, a gente pensa que somente os idosos são pessoas mais vulneráveis, mais frágeis e suscetíveis a esse tipo de acontecimento, né? Mas, na verdade, também muitos jovens acabam podendo também ser vítimas, porque o alerta, às vezes, chama tanta atenção que você não para tanto para analisar aquele contato, se aquilo é realmente um golpe ou não. E os golpes estão cada vez mais modernos, Sim, digamos assim, né? As tecnologias mais avançadas. Mas os aposentados são as pessoas que estão ali, os idosos, são as pessoas que estão mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. A principal dica para isso não acontecer é, se você não solicitou o serviço de alguém, se você não conhece aquela pessoa, se você não conhece aquele número que está entrando em contato com você, já corte aquela relação, diga que não tem interesse, porque na medida que você quer um empréstimo, vá a uma financeira e faça você mesmo o empréstimo. Se você quer contratar um advogado, vá você mesmo em busca de um bom profissional, busque as referências, né? Então, a dica é, não aceite contato de desconhecidos. E sobre, claro que existem golpes hoje ligados, como você mesmo deixou bem claro em relação à questão de aposentados e pensionistas do INSS, mas nós sabemos que, infelizmente, temos também outros golpes que não são relacionados a essas questões. Hoje em dia tem muito o golpe do Pix, tem o golpe no Instagram, onde a pessoa tem um perfil ali que começa a vender vários imóveis e aí depois a pessoa cai no golpe e aí depois que ela percebe que caiu no golpe. Sobre esses golpes na internet, quais que você pode elencar como os principais nos dias de hoje? Olha, como principais, eu destacaria o golpe do Pix, né? Quando você faz, por exemplo, um anúncio de venda de um produto, por exemplo, na OLX, no Facebook, ali você está colocando as suas informações e às vezes até o seu contato pessoal para ser chamado, procurado por ali para aquela venda. Então, a partir dali,
os golpistas estão atentos para te envolver numa trama. Eu tenho vários clientes que caíram em golpe, por exemplo, de venda de um imóvel, venda de caminhão, né? De anúncios clonados. Sim. Você pensa que está comprando um veículo, você vai lá e testa inclusive aquele veículo, mas quando na verdade houve ali uma intermediação de um terceiro e você transfere aquele recurso, aquele dinheiro para alguém que não é, na verdade, o dono Sim. do produto de quem você está comprando. Então é muito, muito importante você checar se de fato você está comprando da pessoa certa, se você está transferindo para a pessoa certa. Não faça nada de imediato, não faça nada com muita urgência, pensa para saber se aquilo realmente é procedente. Você já ouviu falar no golpe do boleto bancário? Claro. Olha, hoje a gente está suscetível a diversos tipos de golpe, como eu já falei. Então, com a tecnologia, com o avanço, aplicativos, hoje todo mundo está com o celular na mão e as urgências são muito grandes, né? Faça isso, senão você vai perder aquilo e tal. Então, a pessoa pode pagar um boleto, às vezes, achando que está devendo alguma coisa, sem estar de fato. Então, não faça nada de urgência. E é muito importante você se preocupar, Gustavo. Quando alguém está te pedindo dinheiro antecipadamente, desconfie, sabe? Eu tenho visto agora advogados reclamando que outras pessoas estão intervindo em seus processos para entrar em contato com seus clientes e falar, olha, você tem um dinheiro para receber nesse processo, só está dependendo de você assinar esse documento aqui. E naquele momento ali, ou então pagar antecipadamente para o seu dinheiro sair. Olha, desconfie desse tipo de situação. Você pagar para você receber o que você já tem de direito, isso não existe, gente. Isso é bem evidente que não. Mas ainda assim as pessoas têm caído nesse tipo de golpe. Hoje em dia, e você até citou isso em uma das suas explanações, as pessoas estão muito suscetíveis a entregar seus dados em sites da internet, claro. Em aplicativos, principalmente para as pessoas que têm um costume, possuem o hábito de fazer compras em sites da internet. Isso é benéfico ou tem alguma forma da pessoa evitar de ficar tão exposta dessa forma? Hoje em dia, os dados estão disponíveis. Vendas de dados são muito comuns, esse é um ponto muito interessante da gente falar. Então, tenha cuidado, não forneça seu CPF, não forneça seu número de contato. Se você tem um Pix, por exemplo, for criar um Pix, crie uma chave Pix com um número diferente, com um código de acesso diferente, que não seja o seu telefone, que não seja o seu CPF, aquele dado que é sensível, que é importante para o golpista, né? Então, tenha essa precaução de não enviar, por exemplo, o seu RG, a foto dos seus documentos pessoais. A partir do momento que aquela pessoa, que é um golpista, está com o seu RG, uma foto que você mesmo enviou, ali ele pode praticar diversos outros golpes em seu nome. E a pessoa pode passar a ter problemas gravíssimos, problemas seríssimos, até criminais. Sobre problemas gravíssimos e até mesmo criminais, hoje em dia existe uma modalidade, até gostaria de saber de você, se isso consiste também em um tipo de golpe, que são os famosos links que são mandados para as pessoas através do SMS. E hoje em dia, né, por conta do avanço da tecnologia, WhatsApp, Instagram, Facebook, não é muito comum você utilizar o SMS para poder mandar mensagem para alguma pessoa, enfim. Esses links que aparecem oferecendo conta em banco, linha de crédito, também consiste em um tipo de golpe? É o que a gente falou, né? Se você não solicitou, se você não conhece aquele contato, não clique em um link desconhecido. Não acesse um site que você não saiba a procedência. Não acesse algo que você não solicitou, você não pediu. É alguém que tem interesse que você clique ali e a partir dali você pode ter prejuízos muito grandes. Então, tenha precaução de só fazer aquilo que você realmente tiver interesse. Se você quer contratar um cartão de crédito, se você quer acessar um banco digital, você mesmo vá atrás disso. Doutora Nayara, muito obrigado mais uma vez, um assunto muito importante e que requer total cuidado, requer muita atenção, principalmente nos dias de hoje, como nós dissemos, né? O avanço da tecnologia é algo avassalador, tem sido algo avassalador.
Por um lado, é muito bom, mas ao mesmo tempo, como todos nós sabemos, como tudo na vida, tem os pontos negativos e dentro desses pontos negativos estão aí as centenas, né, de golpes que são praticados por golpistas, obviamente, hoje em dia. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sempre desses temas tão importantes para alertar as pessoas, né? É sempre importante a gente informar, manter as pessoas informadas. Então, tenha muito cuidado com os seus dados. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, doutora Nayara do Carmo. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, né, que ontem o Atlético venceu a equipe do Juventude pelo placar de 1-0 no Mineirão, um gol do lateral esquerdo Dodô, e o Atlético que segue vivo na briga por uma disputa e, claro, tentando angariar uma vaga na fase da Copa Libertadores preliminar, né, na fase preliminar da Copa Libertadores da América de 2023. Jogo truncado, o Atlético mais uma vez não jogou bem, porém ontem a vitória é de suma importância e ela veio. Próximo compromisso, na próxima terça-feira, jogo importante, confronto direto contra a equipe do São Paulo, que também é um outro time que está vivo na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2023. Já o Cruzeiro na Série B, que já está mais do que tranquilo, já subiu lá no dia 21 de novembro contra a equipe do Vasco, conquistou o título do Brasileirão uma semana depois, está tranquilo já pensando nas férias e, claro, no planejamento de 2023. Ontem a equipe da Toca da Raposa goleou de virada a equipe do Novo Horizontino fora de casa pelo placar de 4-1. Jogo onde o Cruzeiro foi a campo com uma equipe bastante mudada, né? O técnico Pesolano, que deu oportunidade para vários atletas que não vinham entrando nos últimos jogos, e o Cruzeiro deu conta do recado e venceu de goleada a equipe do interior do estado de São Paulo. O último e derradeiro compromisso do Cruzeiro na Série B, na histórica Série B de 2022, será no próximo domingo, 6h30 da tarde. O jogo da taça, o jogo da festa, o jogo do título contra a equipe do CSA no Mineirão. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Domingo tem eleições e na segunda-feira você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no domingo, dia 30 de outubro, um dos dias mais importantes da história do nosso país, sem sombra de dúvidas, a eleição mais importante da história do Brasil. Eu vou ficando por aqui, um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda-feira. Até mais!